a mesa redonda desta tarde, trazendo aí uma abordagem sobre PNE e a valorização docente. Um momento, claro, fundamental de debate sobre políticas de educação e o reconhecimento do trabalho docente. E é com muita alegria que nós convidamos para subir aqui ao palco a professora Malvina Tutman, presidente da Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação, a ANFOP. Recebê-la com uma calorosa salva de palmas. Ela que é professora titular e emérita da Unirio, onde também exerceu 2 mandatos como reitora, foi presidente do INEP e é membro do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Eu vou abraçá-la mais uma vez, professora. Que alegria tê-la conosco. Muito bem-vinda. Também convido para vir aqui ao palco o nosso debatedor, o professor Heleno Araújo, diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Ele é graduado em Ciências Físicas e Biológicas, é diretor-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e também atua como professor nas redes estadual e municipal em Pernambuco, além de coordenar o Fórum Nacional de Educação. Vou saudá-lo mais uma vez. Bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer tê-lo conosco. E para mediar essa mesa redonda, eu convido agora para vir aqui ao palco o professor Frederico Jorge Saad, secretário executivo do Fórum Nacional dos Coordenadores Institucionais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e Residência Pedagógica. Ele que é graduado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado e doutorado em Educação Física e Sociedade pela Unicamp. É professor da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Araguaia, onde coordena o PIBID e atua na formação docente e em pesquisas sobre políticas públicas de esporte e lazer. Também secretário executivo do FORPIBID-RP. Vou saudá-lo também mais uma vez. Muito bem-vindo, professor. Que alegria tê-lo conosco. A gente faz a nossa saudação mais uma vez. Fiquem à vontade. Só pedimos a gentileza para, antes de iniciar a fala de cada um, fazer a audiodescrição para a nossa acessibilidade. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos. Aqui é nosso palco principal do Enalic, né? Neste momento festivo, importante, de debates contundentes, né? Iniciamos ontem já com uma fala da professora Andressa Pelanda sobre o Plano Nacional de Educação, e eu entendo que essa mesa 2 é uma continuidade, né, do debate iniciado ontem e que vai trazer para nós, né, uma fala muito importante sobre a valorização docente, né, presente no Plano Nacional de Educação. Eu vou iniciar fazendo a minha autodescrição, né? Eu sou um homem de 1,95 m, tenho cabelos pretos, barba grisalha, estou vestindo uma calça preta, um blazer cinza, uma camisa azul com a logomarca do FORPIBID e um tênis esportivo. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, eu queria fazer uma fala muito breve, que o FORPIBID-RP está se unindo a outras entidades, a outros órgãos do país, na luta contra o feminicídio. Nós não podemos aceitar mais que as nossas mulheres, nossas companheiras de trabalho, nossas companheiras de vida, sejam mortas da forma como vem acontecendo no nosso país. Então, nós estamos unidos à nossa campanha, e eu faço um pedido aqui hoje, né? Trago um símbolo e faço um pedido: não matem nossas mulheres. Chega. Nós, homens,
temos que ser responsabilizados pelo que vem acontecendo com nossas mulheres. Então, os homens precisam ir às ruas, os homens precisam estar presentes para salvar a vida de nossas mulheres. Tá? Então, o FORPBID se une a outras entidades neste momento importante. Iniciando o nosso debate, agora há pouco, nós estávamos presentes ali na sala do café, e ao abraçar a professora Malvina, sempre muito simpática, ela me disse: é um prazer, né, que você faça a mediação da mesa. Eu falei: não, você não vai roubar de mim esse título, o prazer é meu, né, porque estar aqui fazendo a mediação deste momento tão importante com a professora Malvina e professora Helena é uma honra para mim, como pessoa, como professor, como admirador, né, e também como parceiro nessa luta por uma educação de qualidade, uma educação para todos, todas e todos. Eu acho que é um momento muito importante na minha vida e acredito que essa mesa vai trazer um debate muito profícuo, né? Não só para todos que estão aqui presentes, mas para aqueles que nos acompanham também, né? Pelas redes sociais. Temos muitos e muitas inscritas que estão nos acompanhando pelo YouTube, certo? Vamos, então, dar início à nossa mesa, né? Podemos começar com a professora Malvina, professora Helena? Sim? E eu começo fazendo uma provocação, né? Nós estamos vivendo aí momentos tensos com relação ao Plano Nacional de Educação. Nós estamos aí no 4º substitutivo, né? Que deverá ser votado amanhã à tarde, né? E nós vivemos essa ansiedade de um Plano Nacional de Educação, e sempre que nós falamos nesse plano, parece que nós estamos fazendo um favor para alguém, né? A educação, muitas vezes, nós temos uma visão de que ela não é prioridade, né, no nosso país, e isso é importante ser debatido. E eu acho que o tema dessa mesa ilustra bem aquilo que a gente quer saber hoje da professora Malvina e do professor Heleno. Afinal, existe valorização decente no Plano Nacional de Educação, nesse que está sendo votado agora? À vontade para a fala, tá certo? Vocês estão me ouvindo? Malvina, veja esse aqui, está melhor, Malvina. A todos e a todas, um prazer enorme estar participando desse encontro, esse encontro que fala da formação inicial e continuada, fala da valorização dos profissionais de educação, e neste momento, acho que em todos os momentos do ENALIC e do Seminário Nacional do PIBID, se fala e se preocupa, como o nosso queridíssimo professor Frederico Jorge nos diz. E aí? E o Plano Nacional de Educação? E aí, e o Heleno me lembra, mas eu iria falar, mas muito obrigada, Heleno. Eu gostaria de fazer 2 coisas inicialmente. Eu gostaria de completar, se vocês me permitem, a apresentação. Bastaria apenas dizer que eu sou professora, mas eu gostaria que vocês soubessem que eu iniciei há 56 anos passados, eu iniciei a minha vida e tenho muitas lembranças, e confesso a vocês que aprendi a ser professora e ter paixão por essa profissão, sendo professora da educação básica. Há 56 anos atrás, nós diríamos assim: Malvina é professora primária. Este foi o meu sonho, o meu primeiro sonho
de adolescente, de criança e de adolescente. Então, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou professora primária e sou também professora da educação superior, considerando que todas as modalidades, da educação, elas são igualmente importantes. Então, aqui fala para vocês uma professora primária e uma professora também da universidade, sempre da universidade pública. Bem, a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos grisalhos, mas estão coloridos na minha cor básica, tenho cabelos claros, tenho olhos azuis, também gosto de um batonzinho vermelho, eu estou com ele, e no meu rosto tem as marcas de uma mulher que já tem 56 anos de exercício profissional, então vocês podem somar um pouco mais, não é? E essas marcas são marcas de uma professora que se orgulha da profissão que exerce. Eu visto um conjunto estampado, um blazer bem claro, enfim, e tenho cabelos enroladinhos, é isso. Eu fiz um roteiro, não é a minha prática, talvez alguns aqui já me conheçam e já certamente estivemos juntos em muitos eventos, em algumas falas, e eu normalmente escrevo alguma coisa e deixo o que eu escrevi de lado. Mas como nós temos exatamente 30 minutos, e esses 30 minutos já não são mais 30 minutos, não é? Eu vou seguir um roteiro, vou tentar me disciplinar e seguir um roteiro. Por isso eu estou aqui e por isso também eu vejo melhor cada uma e cada um de vocês. Bem, quero dizer, então, reforçar a minha alegria, saudando a todos os presentes e a todos que estão online também. Quero cumprimentar a todos e todas na figura de uma professora que eu admiro muito, a doutora Cristiane Hauschild, representando a todos e todas que estão verdadeiramente comprometidos e comprometidas com a aprovação de um PNE, Frederico, que garanta o direito inalienável à educação e que promova a justiça social e que promova o desenvolvimento socioambiental sustentável. Cumprimento também ao Heleno Araújo, uma das mais proeminentes lideranças educacionais do nosso país, a quem eu muito respeito, e com o qual eu tenho a honra de compartilhar essa mesa. Fiquei muito honrada em saber que nós dois estaríamos aqui. Sempre aprendo com você. E quero cumprimentar especialmente o professor doutor Frederico Jorge Saad, que é realmente uma honra para mim ter você mediando a nossa mesa. Bem, eu inicio, propriamente dita, essa conversa, essa fala, destacando entre os princípios da ANFOP, principalmente sempre relacionados à formação e valorização dos profissionais de educação, e hoje, especialmente, fazendo uma interação com o Plano Nacional de Educação, eu vou destacar 3 premissas que eu considero importantes para embasar a conversa que teremos. Que para defender a educação e a formação de profissionais da educação, para defender, é preciso muita luta em defesa de um projeto de nação comprometido com um projeto de sociedade que supere as marcas da desigualdade social,
contrapondo-se a outro projeto claramente mercadológico, marcado pelo neoliberalismo em favor de políticas restritivas e de direitos amplamente privatizantes. Se fizermos um recorte nesse entendimento de projeto de nação e colocarmos para a educação, não é? E verificarmos a relação da estrutura social que temos, não é? E com o projeto de educação que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, muitas vezes com avanços, muitas vezes com sucessos, nós podemos dizer que o projeto de educação, que pode ser mantenedor dessa estrutura social e que nós não defendemos, e um projeto que produzem as desigualdades sociais e um projeto transformador e emancipatório. É a partir desta premissa que eu, então, falarei. Segunda premissa, pressuposto de que a luta pela educação não pode estar desatrelada daquela em defesa do Estado democrático de direito, do diálogo com os movimentos sociais, de uma política educacional efetivamente de Estado e não de governos. E aí nós podemos ver que, como o PNE, que está terminando, eu espero, ao final deste mês, foi deixado de lado e assumido na União e em muitos dos nossos estados, infelizmente, e municípios, né, e assumido em termos de políticas de governo, políticas essas que são conservadoras, que são de extrema direita e que afastam o compromisso social que nós temos e devemos ter constitucionalmente definido de defesa da escola pública com qualidade social para todos e para todas. E a terceira premissa é que nós não podemos permitir retrocessos, querido, no PNE em temas como financiamento da educação pública e os direitos educacionais dos grupos minoritários. É de fundamental importância a garantia do financiamento público para a educação pública em todos os seus níveis e modalidades de ensino. A educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação indígena, quilombola, prisional, do campo. É preciso garantir financiamento adequado para a real implementação do PNE. Vamos ver, e aí você pergunta do quarto substitutivo, vamos ver se isso ainda se mantém, porque foi, a princípio, um ganho passar de 7,5% do PIB para 10% do PIB, mas tudo pode ser uma novidade e eu espero que não seja que não tenha nenhuma novidade em relação ao PIB. Mas eu quero também, antes de falar propriamente da temática, ou já falando um pouco da temática, eu quero recuperar memórias que todos nós lembramos, mas sempre é bom recuperar, a partir de 2015, Heleno, 2016. E a recordação dessas memórias, essa recordação, ela não vem somente de leituras, de escutas importantíssimas, de artigos importantíssimos que registram essas memórias, mas muitas ou algumas das que eu vou falar e compartilhar com vocês foram vividas porque participamos intensamente do crescimento que nós tivemos na educação a partir de 2003. Nós tivemos um crescimento exponencial, importante, e estava à frente, junto com a comunidade de uma universidade pública, a Unirio. Eu estava uma mulher, professora primária, vinda, né, da educação básica, e na coordenação, na gestão
desta universidade. E eu vi crescer as universidades, eu vi crescer a educação básica. Eu sou testemunho ocular disso. Depois, eu tive a oportunidade de participar do INEP e com os grandes pesquisadores, os grandes servidores, importantes servidores desse Instituto Nacional de Pesquisas em Educação, Anísio Teixeira, que muitas vezes só é lembrado pelo Enem, que realiza, mas muitas pesquisas, que realiza grandes censos educacionais para o nosso país. Eu tive a possibilidade de ver, de estar em cantos e recantos do nosso país, percebendo as sérias dificuldades essas escolas, que os estudantes, as estudantes, que os profissionais de educação passam, mas vi também um crescimento, um investimento importante. Mas vieram outros tempos. E em 2015, esses tempos começaram, não é? Já em início de dezembro de 2015, tivemos o início do processo que levou a um golpe com o impeachment da presidente Dilma. Obrigada. Com o impeachment da presidente Dilma. E, em agosto de 2016, propriamente, o golpe aconteceu, se efetivou. Bem, com isso nós tivemos um grande retrocesso, um imenso retrocesso na educação, afetando diretamente dois importantes ícones da educação, representando todos os outros também. O Fórum Nacional de Educação, que aí certamente o Heleno vai talvez falar com muito mais, talvez não, vai falar com muito mais propriedade do que eu, e o Conselho Nacional de Educação. Eu e o professor Dourado, a professora Márcia Ângelo, o professor Erastos e alguns outros, esses professores que representam muitos outros conselheiros que lá estavam naquele momento, vivemos momentos muito difíceis, porque tanto o FNE quanto o CNE, eles foram desmontados propositalmente. Então, o professor Luiz Dourado, um grande conselheiro relator, e eu acho que isso interessa a todos nós também, da Resolução 2 de 2015, que fala sobre a formação inicial e continuada dos profissionais de educação e da valorização dos profissionais, a única resolução, até hoje, que tem um capítulo que fala sobre a valorização dos profissionais de educação. O professor que seria reconduzido, porque teria a possibilidade de ter mais 4 anos de mandato, ele estava na lista para ser reconduzido, ele e outros conselheiros, eles, então, não foram reconduzidos, e o Conselho Nacional de Educação, assim como o FNE, ele ficou desconstruído, ele ficou desequilibrado, com forças do setor privado, que tem outros interesses na educação, sendo fortemente ali defensores de um outro projeto de nação, aquele que nós falamos há pouco. Só 15 minutos, não é? Então, eu vou voltar ao meu roteiro. Então, nesse sentido, né, outras pautas ganharam projeção no cenário das políticas educacionais. E aí nós sabemos disso. A militarização da escola, a educação domiciliar, a terceirização da gestão de instituições educacionais, a escola como mordaça, os ataques contra a liberdade de cátedra e o livre pensamento, o ataque contra o livre pensamento nas instituições públicas de educação básica, nas universidades, nos institutos federais, enfim, que ferem a autonomia dessas instituições educacionais. E tivemos também
a revogação da Resolução 2015, que se aproxima e muito do projeto de nação e do projeto de educação que nós defendemos, uma educação emancipatória. Não é? Bem, e tivemos com isso, né, a homologação de 3 outras resoluções que não nos representam. A de 2019, a de 2020, que foram revogadas, e agora a de 2024, que fala apenas sobre a educação inicial, a formação inicial, quando nós defendemos a indissociabilidade entre a educação inicial, a formação inicial e a formação continuada dos profissionais de educação, entre outros. Bem, mas nós tivemos também, não é, com esse desequilíbrio, esse retrocesso na educação, nós tivemos, logicamente, aí a figura importantíssima do professor Heleno, junto com outros e outras profissionais, nós tivemos a criação de um Fórum Nacional Popular de Educação, porque do FNE, muitas entidades foram retiradas, e outras que não foram retiradas se revelaram completamente contrárias a essa atitude arbitrária e passaram a fazer parte do Fórum Nacional de Educação. Eu e a atual presidente da Fundação Joaquim Nabuco, professora Márcia Ângela, que comigo também era conselheira e continuou conselheira por mais algum tempo, e não fomos retiradas porque não havia possibilidade, já tínhamos tomado posse, então nós continuamos, mas nós perdíamos todas as proposições, mas estão lá registradas. Quem quiser pode entrar na página do CNE e ver, porque nós pedíamos que os nossos votos fossem registrados, porque isso faz parte da história de resistência do nosso país também. Bom, e tivemos, não íamos ter, né, uma Conferência Nacional de Educação, que vocês sabem que ocorre de 4 em 4 anos, mas tivemos uma CONAP em 2018, não vou falar dela, mas tivemos uma CONAP maravilhosa em 2022, que fizemos uma carta de Natal, tivemos depois, já em 2023, um dos primeiros atos do governo foi recuperar o FNE da forma como ele tinha sido instituído na primeira vez, há 15 anos, vamos fazer agora 15 anos, no dia 18, do Fórum Nacional de Educação, do Fórum Nacional de Educação. Bem, então, nesse sentido, em janeiro de 2024, com mais de 2.500 delegados representando todo o nosso país, dos municípios, dos estados, enfim, nós tivemos um documento final dessa conferência, e esse documento ele foi encaminhado ao Ministério da Educação. O Ministério da Educação criou um grupo que teve por base o documento final da CONAI, e surgiu, então, o PL 2614 de 2024. Esse documento foi encaminhado ao Congresso, mas o FNE, que tem, se não me engano, 68 instituições, é isso, professor? 68 entidades, fez um documento de análise deste PL e, a partir do documento final da CONAI de 2024, e percebeu lacunas. Então, o Fórum Nacional de Educação se organizou, e aí se organizou em grupos, e esses grupos contribuíram para a organização geral do FNE,
E aí eu vou falar, fazer um recorte, vou dizer de um grupo importante no FNE, que está junto com os demais grupos, mas que, além da ANFOP, teve a ANPAI, a ANPED, o Forandi e o SEDES, que fizeram contribuições, 2 cadernos importantes, contribuindo para alterações nas metas, nos artigos, nos objetivos desse PL. E foi encaminhado. E aí foi para a Comissão de Educação e algumas alterações foram feitas no primeiro substitutivo. E depois, agora, nós estamos no 4º substitutivo, porque as emendas que foram encaminhadas pelo FNE e por essas 68 entidades, essas emendas, não foram só essas emendas, foram outras emendas de um outro grupo que pensa a educação e o projeto dessa nação de forma diferente, mas nós vamos mostrar em 2026 que vai continuar sendo um governo popular, defendendo uma educação pública referenciada socialmente. É isso que nós vamos mostrar. Não adianta não ter ido à CONAI, porque esse grupo não foi à CONAI. E aí deixou para entrar com emendas, é a forma que eles têm de atuar. Deixou para entrar com emendas que são diferentes. E aí, dessa que nós defendemos, dessa que este grupo que defende a educação emancipatória está aqui falando com vocês. Muito bem. E, nesse sentido, eu acho que eu já devo estar quase para concluir, eu vou pular algumas coisas, porque eu também acabei não sendo disciplinada, não é, Helena? Acabei não sendo disciplinada, meu querido Frederico. E aí eu vou fazer uma conclusão das questões, das sínteses, dos principais aspectos abordados de uma forma talvez mais histórica, enfim, mas eu gosto de contar essa história, esse retrocesso que tivemos e que está tentando ser recuperado, não da forma que ainda nós queremos, ainda não está. Nós compreendemos que temos que ter a esperança e continuamos a ter a esperança que nós vamos recuperar tudo aquilo, mas ainda não foi. Mas eu faço, então, uma síntese desses principais aspectos, né? Então, vou situá-los para vocês. Ruptura, e essa síntese, ela se refere ao objetivo 17 do substitutivo, né, do PNE, do Plano Nacional de Educação, se refere especificamente àquilo que nos une nesse encontro, que é a formação e a valorização dos profissionais da educação. Então, ruptura com a lógica política predominantemente centrada em agendas governamentais em detrimento às políticas de Estado. Outro ponto que queremos abordar, ampliação do número de professores efetivos nas escolas por meio de concurso público. A Prova Nacional Docente, ela tem um detalhe que não diz que é concurso público. É importante, seria muito fundamental, e quem sabe passará a ser, se nós tivermos ali escrito que essa prova é para efetivar os profissionais de educação, não para fazer uma seleção e, de repente, poder contratar apenas por um determinado período, sem efetivar o professor. Acesso na carreira, então, mediante concurso público. Materialização da gestão democrática como parte do processo de participação política do Estado. Respeito,
muito respeito aos profissionais da educação. Valorização das e dos profissionais da educação, como carreira, salário, remuneração, pagamento de piso, licença remunerada para qualificação, diplomas reconhecidos nos planos de carreira, mais professores com títulos de mestres e doutores. Nós precisamos ter isso em todas as escolas, condições dignas de trabalho, saúde, saúde emocional, educação inicial e continuada, indissociáveis. Terminando, como educadora e, nesse momento, representando a Anfop, mas acredito que também todas as entidades do campo educacional, conclamo a todas e todas a se envolverem ativamente no processo político para a aprovação do novo Plano Nacional de Educação até 31 de dezembro de 2025, porque estamos nesse impasse ainda, não é, Noeli? Nós estamos nesse impasse. Noeli é presidente do Fórum Andir, né? Então, nós estamos nesse impasse e nós precisamos que esse plano precisamos estar juntos, mostrando a nossa força e a nossa voz. Então, eu concluo agradecendo a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das reflexões que são construídas cotidianamente, junto com tantos e tantas parceiros e parceiras que nos inspiram e mantêm viva a esperança na concepção de Paulo Freire de um país mais justo. E vamos tê-lo vamos ter a continuidade dele em 2026. E vou terminar com Ferreira Goulart, minha gente. Vou chamar Ferreira Goulart aqui e vou terminar com ele. Eu adoro essa passagem de Ferreira Goulart. Diz o seguinte: a história humana não se desenrola apenas nos campos de batalha e nos gabinetes presidenciais. Ela se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas dos subúrbios, nas casas de jogos, nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas. Disso eu quis fazer a minha poesia, dessa matéria humilde e humilhada, dessa vida obscura e injustiçada, porque o canto não pode ser uma traição à vida, e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas e as coisas que não têm voz. É por isso que estamos aqui todos juntos. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Malvina. Fala importante, potente, que nos faz refletir, né, sobre a temática dessa mesa tão importante, né, do papel da valorização docente no Plano Nacional de Educação. E eu quero lembrar a vocês que as perguntas, tá, para a professora Malvina, para o professor Heleno, devem ser escritas, tá? Então, vocês podem escrever a pergunta, que o nosso pessoal aqui da organização do palco vai até vocês para buscar a pergunta. Debate pronto, já chamamos o professor Heleno para que possa proferir a sua reflexão para nós. Professor, o senhor está em casa. O Enalic está muito feliz de tê-lo aqui conosco nessa tarde de segunda-feira. Estou à vontade. Obrigado, Frederico. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, professoras, professores, estudantes das licenciaturas, técnicos, técnicas, e todos que nos acompanham de forma remota. Eu sou um homem de pele parda, cabelos brancos bem curtinho, uso óculos, tenho 1,75 m de altura, estou usando uma camisa listradas longas, nas cores cinzas, rosa e branca, calça azul e sapatos pretos. E trago aqui uma grande saudação ao 10º Encontro Nacional das Licenciaturas, ao 9º Seminário Nacional do PIBID, da Confederação Nacional das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Educação Básica Pública do nosso país, a nossa CNTE, e também do Fórum Nacional de Educação, que atuamos juntos, a professora Malvina, pela Anfop, nossa coordenadora de fórum também, a Lueli também, nossa
presidente do Fórum DI, que constitui o Fórum Nacional de Educação, e o FOPEBIT também, que faz parte, né, desse conjunto de organizações e de lutas em defesa da educação pública em nosso país. Eu preparei uma exposição para tentar responder a questão que o Frederico nos coloca, e aí para pensarmos juntos, né? Pergunta se, de fato, o Plano Nacional de Educação valoriza, né, os docentes, as docentes, valoriza os profissionais e as profissionais de educação. Então, tento trazer aqui o que se propõe para os próximos 10 anos, em alguns casos se repete dos 10 anos para trás, e com esses dados verificarmos se visualizamos, de fato, uma valorização para a nossa categoria profissional. Deixa eu ver que lado eu mexo aqui. Opa, não sei se foi eu ou se foi alguém que mexeu aí. O objetivo 17, com a professora Malvina, né, que é um prazer sempre estar aqui ao lado dela fazendo esse debate, trouxe para a gente. O objetivo 17, focando aí no docente, mas traz o seguinte: garantir formação, valorização e condições de trabalho adequadas aos profissionais da educação básica, de modo a elevar a qualidade da educação. Então, os nossos estudantes e professores sabem que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi alterada em 2007. E lá ela diz, lá no parágrafo único do artigo 206 da Constituição, que uma lei iria caracterizar quem são os profissionais da educação. E essa lei foi sancionada pelo presidente Lula em 2009, a Lei 12.014, alterando o artigo 61 da LDB e caracterizando quem são profissionais da educação, que não são apenas professores e professoras, são pedagogos e pedagogas, são trabalhadores da educação profissionalizados, que estão no portão da escola, na cozinha da escola, na secretaria da escola. Esses são profissionais da educação. Então é importante que a gente compreenda isso e leve esse debate para frente, porque aqui diz que tem que valorizar os profissionais da educação, e não apenas uma parte da nossa categoria, embora seja mais numerosa dentro da educação básica. Essa política traz, para alcançar a qualidade da educação, uma formação adequada. Em um país onde a maioria das matrículas para a formação inicial da licenciatura está à distância, no setor privado e sem qualidade. Trata da valorização profissional, que nós vamos ver na sequência se as políticas de fato valorizam essa profissão. Trata das condições coerentes de trabalho. E nesse Brasil, nós temos 650 mil estudantes nas escolas públicas que não têm acesso à água potável. Nós temos 187 mil estudantes que estão dentro de escolas públicas que não têm água nenhuma para beber. E ainda tem dados do INEP, que a presidente Malvina presidiu um período, que mostra que tem escola que não tem energia elétrica, que não tem banheiro, que não tem saneamento básico. Então, quando tratamos da valorização com condições coerentes de trabalho, precisamos verificar os dados da infraestrutura das escolas públicas em nosso país. E não estamos falando do interior do Brasil. Quem quiser estudar um relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre essas escolas públicas da capital São Paulo, vai encontrar o mesmo quadro que eu estou dizendo aqui, bem próximo dele. Então, estamos falando do Brasil intenso e completo nesse processo. Acho que eu não estou conseguindo passar. Quem tiver aí, bom, tem os dando aí. É na lateral, né? Ah, tá bom, eu estou pensando só na frente. Perfeito, obrigado. Meta 17A do atual projeto de lei do Plano Nacional da Educação: assegurar até o 5º ano de vigência
do futuro Plano Nacional da Educação, que todos os docentes da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de pedagogia para a educação infantil e licenciatura nas áreas do conhecimento e modalidade que atuam. Aí eu fiz uma opção de fazer um cenário aqui para nós. 35,9% dos docentes que atuam na educação infantil não têm formação de nível superior. 24,7% que estão nos anos iniciais do ensino fundamental também não têm a formação em nível superior. 39,6% não têm a formação em nível superior para atuar nos anos finais do ensino fundamental. 31,6% não têm a formação em nível superior para atuar no ensino médio, quase um terço. Isso estamos falando das 47 milhões de matrículas na educação básica. E esse quadro que está posto para a gente. Ao lado está aqui os que estão fora. 15,7 milhões de pessoas analfabetas nesse país. 1,2 milhão de pessoas entre 4 e 17 anos de idade, que desde 2009 está na Constituição que é obrigatório toda a educação básica, da pré-escola ao ensino médio, estão fora da escola. 51,4 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais não concluíram a educação básica. Não precisa levantar a mão, mas eu pergunto, alguém aqui acredita que daqui a 5 anos nós vamos alcançar essa meta 17A? E se alcançarmos é para quem? Para os que estão dentro ou para esses milhões que estão fora, que têm o direito à educação e não conseguiram garantir esse direito? Não estou dando sorte. Aí. Meta 17B do Plano Nacional de Educação. Valorizar os profissionais do magistério de nível superior das redes públicas de educação básica, com vistas a equiparar seu rendimento médio aos trabalhadores das demais ocupações, com o requisito de escolaridade equivalente. Quem ler a lei do PNE na meta 17, e agora acabei de fazer a leitura da meta 17B, é o mesmo texto. Então, em 2014, dizia que em 2020 teria que equiparar essa média salarial. Estamos em 2025, 5 anos depois, e a situação é essa que vocês observam. A média salarial dos profissionais de magistério, R$ 5.347. Dos outros profissionais com formação de nível superior, R$ 6.213. Então, nós, docentes, recebemos 86,1% da relação de média salarial com outras profissões com a mesma formação nossa. Repito, essa foi a meta colocada em 2014, para ser alcançada em 2020. Estamos em 2025 nessa situação. Só para entender a política de valorização, trouxe também a média salarial mensal dos professores dos países que compõem a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Porque quando a OCDE faz uma prova do PISA para avaliar os nossos alunos a partir de 15 anos de idade, em português, matemática e ciência, e o Brasil fica quase nos últimos lugares, quem apanha no lombo somos nós, professores e professoras. Somos nós que eles dizem que teve incompetência, que não tivemos condições de fazer com que o aluno aprenda. Só que eles nos comparam quando sai resultado da prova PISA. Por que não nos comparam quando se trata do salário dos países que estão dentro da OCDE? Aí está a média desses países, $3.588, o que equivale a uma média mensal de R$ 19.053. E a nossa média hoje é de R$ 5.347. Então percebam a distância que está colocada nesse processo
e nesses dados apresentados para nós. A meta 17C, garantir a existência de planos de carreira estabelecidos em lei para todos os profissionais da educação básica. Preste atenção, todos os profissionais da educação básica, não é só para os docentes. E para os profissionais do magistério, adotados como referência o piso salarial nacional profissional e o limite de, no máximo, 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos. Esta meta 17C é a mesma meta 18 da atual lei do Plano Nacional da Educação, que começou em 2014 e que deu um prazo de 2 anos, 2016, para ter as leis de planos e cargos de carreira para os profissionais da educação. Estamos em 2025 e os estados e municípios não possuem essa lei. Quando possuem, altera todos os anos, provocando um achatamento salarial da nossa carreira. Vejam que aí, com relação ao piso, 11 estados brasileiros não cumpriram o piso no ano 2021. Tem estados como Pernambuco, onde eu trabalho, Sergipe, Santa Catarina, que paga o piso salarial que é para professora com normal médio, a um professor com especialização. Eu tenho 32 anos de rede estadual de Pernambuco e meu salário líquido é menor do que R$ 4.867, que é o piso do magistério. Então, trago esses dados não para desanimar os nossos estudantes da licenciatura, mas para motivá-los a lutar de fato pela valorização da nossa categoria, porque da forma como está, não há essa valorização decente que nós queremos. Meta 17D. Essa meta 17D também tem a estratégia da meta 18.1 da atual lei do Plano Nacional da Educação. O que diz a atual lei, que acabou ou vai acabar, depois de prorrogação por 1 ano, em dezembro de 2025? Estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que até o início do 3º ano de vigência deste PNE, 3º ano, 2017, 90% no mínimo dos respectivos profissionais do magistério e 50% no mínimo dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargo de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados. 2 questões. 90% definida desde 2017 por concurso público. E para os profissionais da educação, funcionários de escola, no mínimo 50%. Trouxe 2 informações para a nossa reflexão. Primeira, que as redes estaduais que cumpriram a meta em 2024, das 27, só 2 estados cumpriram essa meta. A Bahia, com 95,3%, Rio de Janeiro, com 98,9%. Todos os outros 25, inclusive a capital federal, não cumpriram a determinação da lei do Plano Nacional da Educação. E qual a nossa reclamação para o novo Plano Nacional da Educação? Veja o que ele diz para o futuro, para os próximos 10 anos. Assegurar que até o final do 5º ano de vigência deste futuro PNE, no mínimo 70% dos profissionais do magistério em cada rede pública de ensino tenham um vínculo estável, por meio de concurso público, em consonância com o que estabelece o artigo 206, inciso 5º da Constituição Federal, que determinou isso desde 2007. Então vejam, se governadores, governadoras, prefeitos e prefeitas descumprem a Constituição Federal,
O futuro PNE está dizendo, eu vou dar um jeito para que vocês tentem cumprir. Não vou garantir que vocês façam o que manda a Constituição Federal, mas vou dar uma chance que agora você tenha no mínimo 70% para poder ser concursado na sua rede. Isso é um absurdo, é uma aberração, é desrespeitar o que nós conquistamos na Constituição Federal, que diz que para atuar no serviço público, na escola pública, é exclusivamente por concurso público. Não é prioritário, não é uma parte, é o todo nesse processo. Vamos cuidar disso também, vamos avançar nessa questão. Meta seguinte, meta 17E do futuro Plano Nacional de Educação. Ela diz o seguinte, assegurar que no mínimo 50% dos concluintes do curso de pedagogia e vocês, estudantes das licenciaturas, alcancem o padrão de desempenho adequado no ENAD até o 5º ano de vigência deste PNE e que no mínimo 70% dos concluintes alcancem o padrão de desempenho adequado no ENAD até o final do decênio. E aí eu não soube o que trazer para vocês sobre essa meta 17.1, então me enchi de perguntas, né? O que é padrão de desempenho adequado no ENAD? Adequado segundo quem? Adequado é quem prepara os estudantes para as provas externas, para avaliação padronizada, onde matemática e português têm mais aulas do que filosofia, sociologia, educação artística, ciências, geografia, história e outras. Qual é o critério pedagógico dessa meta para ser alcançada? Vai ser utilizada a mesma régua para medir todos os cursos? Ou vai respeitar a diversidade e realidade de cada curso? Né? Um exame pode definir a qualidade dessa formação docente? Quem vai regular, controlar e garantir naqueles cursos à distância, que é a maioria em nosso país, infelizmente? Meta 17F do Plano Nacional de Educação. Formar em nível de pós-graduação 70% dos docentes da educação básica até o último ano de vigência deste PNE. Hoje, os professores das redes públicas que possuem a pós-graduação lato sensu ou estricto sensu está em torno de 48%. E aí trouxe os números de 1.169.017 que possui pós-graduação, 1.266.435 que não possui a pós-graduação. E aí temos o prazo colocado, né, para avançar. E aí é bom lembrar desta meta 17F com a meta da formação de nível superior. Né, para a gente sentir a realidade e se de fato há um diagnóstico real, um diagnóstico e apontando metas, objetivos, estratégias que de fato venham a mudar a realidade da educação básica em nosso país. A professora Malvina trouxe Ferreira Goulart, eu quero trazer Fernando Brant e Beto Guedes, quando nos diz que para enfrentar tudo isto aqui, em situações até piores, que o Frederico saudou no início dessa violência, dessa matança às mulheres em nosso país, Fernando Brant e Beto Guedes diz que vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. E se cada um, e se cada uma se envolver de fato nessa luta, nessa busca, eles também disseram que nessa luta 1 mais 1 é sempre mais que 2. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor Heleno. Ao ouvir a sua fala
e ao observar os dados, a gente percebe o quanto ainda precisamos caminhar, né? E caminhar juntos e juntas, né? Nós percebemos aqui, nessa mesa, né, durante o debate, o quanto o Plano Nacional de Educação é importante, né, para a educação brasileira, é importante para a educação pública, né, que nós queríamos que tivesse caminhando a passos largos, que nós gostaríamos de ver as escolas melhores equipadas, nós gostaríamos de uma educação não militarizada, nós gostaríamos de ver os alunos com uma merenda de qualidade, com um ensino de qualidade e com uma estrutura melhor também, que a gente sabe que essa estrutura tem um papel fundamental no aprendizado, né? Falava aqui agora há pouco com a professora Malvina a importância do dia de amanhã, né? Da votação, onde nós temos esse quarto substitutivo. Oxalá dê certo, né? Que a gente consiga uma aprovação. Temos que contar com a sensibilidade, né, dos nossos congressistas, para que eles entendam que educação é prioridade, né? Se tem um caminho a ser seguido por essa nação, é o caminho da educação. E isso a gente tem certeza, e é isso que a gente vem lutando e vai continuar lutando, né, em todos os nossos espaços e todos os nossos momentos. Então, nós abrimos agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor Heleno, para a professora Malvina? Por favor, entregar a pergunta por escrito. Bom, vamos lá. É uma pergunta só? É? É uma pergunta grande. Bom, então vamos lá. A pergunta... Eu me chamo Carlos Alberto Ferreira, professor da Universidade Federal de Sergipe. A professora Malvina Tuchman, em sua fala, sinalizou pontos importantes sobre os processos educacionais contemporâneos. Contudo, ao expressar a importância dos concursos públicos aos docentes, no intuito de ampliar o quadro de profissionais efetivos no ambiente escolar, gostaria de perguntar: como gerar um processo democrático, principalmente na prova nacional docente, quando áreas como o teatro e a dança foram excluídos? É preciso destacar que a área de arte, desde a reformulação nos últimos documentos, é uma área diretamente afetada. E ações como de não incluir na prova nacional docente dança e teatro reafirmam as dificuldades de acesso de inúmeros profissionais. Essa é a pergunta do Carlos Alberto Ferreira, da Universidade Federal de Sergipe. Uma segunda questão. A questão da valorização salarial, com planos de cargos e carreiras e condições de trabalho, é uma questão apenas orçamentária? Ou existem outros fatores para a não efetivação do Plano Nacional de Educação? A pergunta é do Josias Carvalho, professor da rede de
Pernambuco e Alagoas. A pergunta foi direcionada para o professor Heleno e para a professora Malvina. Sim, podemos ficar à vontade para as respostas. Muito obrigada pelas duas importantíssimas questões. Vou refletir junto com vocês. Estou me sentindo assim, né? Num círculo, vamos imaginar que estamos dessa forma, num círculo debatendo e sem verdades, mas com perspectivas, não é? Bem, Carlos Alberto, a Anfop vai estar em setembro fazendo o Seminário Nacional de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação na Universidade Federal, com o apoio da Universidade Federal de Sergipe, né? Então, estaremos lá. Onde está o Carlos Alberto? Ah, estou vendo, estou vendo. Obrigada, Carlos Alberto. Então, estaremos lá e contamos também com o teu apoio, Carlos Alberto. Bem, eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente. A prova que está aí, olha só, eu e o Heleno, me permitam, eu agora conto histórias também. O Heleno participou desse processo de discussão da Prova Nacional Docente, que vem lá de trás. Vem antes até do momento que eu estive no INEP. E quando eu cheguei no INEP em 2011, o ministro, à época, ministro Fernando Haddad, ele me disse: Malvina, eu gostaria que nós tivéssemos uma prova nacional docente, que já era discutida anteriormente. Eu gostaria para que nós pudéssemos ter a mobilidade, não é? A mobilidade no país, e mais do que isso, alguns municípios, a maior parte dos nossos municípios, é de pequeno porte. Então, muitas vezes, o município não tem condições de abrir concurso para todos e todas os professores, né? Até porque não tem no seu próprio município professores e professoras de determinadas áreas do conhecimento. E aí, nós consideramos que era importante reunir a Anfop, a Amped, a Ampai, o Forandir, o SEDES e a CNTE. Você lembra disso? E fizemos um trabalho muito interessante, muito importante, valorizando todas as áreas. E quem fez, né, já havia uma matriz para a prova, essa matriz foi rediscutida e quem fez a matriz para outra prova, incluindo Carlos Alberto, o que você coloca, porque nós entendemos que todas as áreas do conhecimento são fundamentais, uma não é melhor do que a outra, são diferentes, são complementares, né? Foi justamente esse coletivo que eu acabei de colocar aqui e que o Heleno está ao meu lado, ele vivenciou isso. Só que esta prova, ela acabou, o ministro, ele acabou, então, fazendo uma portaria, se não me engano, uma portaria, e acabou que o ministro saiu, não é? Ele foi, ao final do ano, ele concorreu a prefeito de São Paulo e talvez não interessasse mais esse tipo de proposta que o INEP, naquele momento, estava apresentando, com a participação dos pesquisadores do INEP e com a participação importante dos representantes das nossas entidades do campo educacional, ouvidas as representações das redes também. Foi assim.
e estava incluído. Agora não está mais. Agora não está mais. Né? Então, eu quero te dizer que eu sou a favor, inclusive eu fui, quando estive, desculpe colocar isso, é só para confirmar que eu sou a favor do que você diz. Quando eu estive no INEP e na Câmara de Educação Básica, que agora, que bom que o nosso professor Heleno, ele também nos representa, a todos nós, na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, e eu estava lá na Câmara de Educação Básica, eu fui presidente, junto com a professora Rita Potiguara, que foi a relatora, de uma resolução para a música. Mas nós já queríamos incluir também todas as áreas das artes, que são fundamentais e são importantes. Na minha fala, eu não mencionei isso, porque eu acabei pulando uma série de questões que eu tinha pontuado, porque senão não dava tempo de concluir nos 30 minutos. Mas eu concordo, Carlos Alberto, e aplaudo de pé isso. Isso é uma questão séria que falta, além do que eu coloquei, que não garante a efetivação de professores concursados, como a outra que saiu em 2011, não inclui as áreas das artes que trazem a sensibilidade, um olhar para o mundo. Então, eu me junto a você e a todos os profissionais. Não fosse isso, eu também tenho em casa, eu não precisaria disso, mas eu tenho em casa uma filha que é professora de artes plásticas, né, e que me diz isso cotidianamente. Então, já está rodando nas redes sociais, né, um documento, um abaixo-assinado, defendendo o que você nos diz. Eu já assinei. Eu espero que muitos e muitas aqui já tenham assinado. E quem não assinou, por favor, procure e assine. E é isso que nós vamos defender. Bem, eu vou passar, então, agora para o Heleno e depois complemento, nem preciso complementar, né? Eu acho que eu vou aplaudir apenas, só vou dizer concordo, mas falarei sem dúvida alguma sobre a questão que o Josias nos remete. É só para não ficar falando o tempo todo, né, Ana? Bem, eu acho que o Carlos, né, traz uma questão para reflexão nossa, né, dentro da educação e das licenciaturas. Muitas vezes, quando tratamos de como vamos atuar dentro da escola pública básica, nos questionamos se o formato de 50 minutos por disciplina ajuda a avançar naquilo que é o papel da escola e o trabalho nosso dentro da escola. Porque ele provoca a gente com a questão do processo democrático dentro de um sistema que não tem nada democrático. Hoje, estamos dentro da escola com um chicote na mão, muitas vezes, de uma colega, professora ou professor que é diretor de escola, para alcançar as metas do IDEB. Vocês ouviram governadores dizendo agora que era 20º lugar, 22º no IDEB, agora é primeiro, porque a luta é essa. Vocês viram o que o Pará fez no ano passado com relação à IDEB. Então, mexer nos dados, mexer nas informações, ou manipular os dados, impondo matemática e português. E quero dizer aqui, porque nós denunciamos no Ministério Público de Pernambuco, que um período de Eduardo Campos em Pernambuco chegou a fazer contratos temporários de professores de matemática e de português para dar aulas no lugar do professor de ciência e de geografia, porque Eduardo Campos também queria ser primeiro lugar no IDEB. Então, quando o Carlos provoca aqui para um processo democrático da prova, né, docente, e lembra as áreas das artes, a dança, a música, o teatro, as artes visuais, que não aparece,
porque não há interesse que isso apareça. Porque há uma avaliação padronizada que quer impor o que é que nós devemos fazer em sala de aula. E a plataformização que vocês acompanharam no Paraná e agora no estado de São Paulo, que nos entregam tudo pronto nessa perspectiva. Então, por isso, pelos motivos que a professora Malvina falou aqui da prova docente, é importante ter um concurso público nacional, para aqueles que não dizem que não tem dinheiro, para aquelas manipulações e fraudes que tem concurso público, mas não queremos só isso. Queremos pensar um projeto de educação que venha atender, de fato, aos nossos estudantes e cumpra o papel da escola. E da forma como está, não cumpre, e a pergunta do caso traz essa denúncia. Creio que a questão de Josias sobre o orçamento, o PNE, se é uma questão só orçamentária, e também me provoca aqui a buscar, um dos fundadores dessa universidade, o Darcy Ribeiro. E busquei aqui para responder a questão se implementar o PNE, se é só uma questão orçamentária. Então, Darcy Ribeiro nos diz, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto que ele proferiu em 1977, denunciando que o fracasso educacional não era um acaso, mas uma estratégia para manter a população ignorante e dócil, servindo a interesses de poder e perpetuando a desigualdade. Essa ideia, segundo Darcy, significa que uma educação que não forma cidadãos críticos é conveniente para quem quer manter o controle e colocar as artes, dança, teatro, música, artes visuais, vai deixar o cidadão crítico nesse processo. Por isso que não apareceu e não surgiu na prova docente. Faz com que as pessoas aceitem sem questionar e não ameacem a estrutura de poder. E aí, é bom lembrar também que o orçamento do governo federal do ano passado, dos mais de 4,7 trilhões de reais dos nossos impostos, 42,3% foram para as mãos de banqueiros super ricos com pagamento de juros e amortizações da dívida. 2,95 foi para investir na educação. A culpa disso é do presidente Lula? Não. É um Congresso Nacional que não quer, de fato, taxar os super ricos nesse país. É um Congresso Nacional que foge de taxar a herança, de garantir mais recursos públicos para as políticas públicas. Por isso, de fato, é uma questão orçamentária, porque o nosso dinheiro está indo para as mãos dos poderosos, que têm a intenção de nos tornar, ou continuar ignorantes, sem ser críticos, para questionar essa estrutura de poder do Estado brasileiro. Por isso, repito, precisamos de cada um e de cada uma para tentar reverter esse processo. E não adianta só nós, sindicalistas, fazer greve e gritar. Só gritar não vai resolver. É preciso preparar as pessoas para que entendam o que está acontecendo e a gente começar a mudar a forma de agir desde o local onde nós atuamos no dia a dia. Obrigado. Josias, onde está você? Oi, Josias. Josias, que pergunta potente essa, Pergunta potente. Refletindo, inclusive, a partir das questões colocadas pelo Heleno, mas refletindo também pelas experiências que temos vivido ao longo do tempo, é uma valorização, quer dizer, a valorização também passa pela questão orçamentária, mas não só pela questão orçamentária, mas nós precisamos garantir minimamente 10% do PIB, nós precisamos. Mas eu quero lembrar, porque a Heleno toca em alguns assuntos, do tipo
padronização, da onde está vindo, e que veio nesse governo, que houve o retrocesso imenso, né? Eu quero lembrar que eu estava junto com Márcia Ângela, com outros, com a conselheira Aurina, nós estávamos no conselho quando a Base Nacional Comum Curricular, ela foi aprovada com 3 votos de 3 mulheres contrárias, quando a maior parte dos conselheiros é homem, ainda é. E essas 3 conselheiras foram submetidas à violência, não a violência física, né? Mas há um massacre de ideias absurdas que diziam, por exemplo, não é, que a educação à distância não precisava ser feita. Essa era uma das defesas. Não passou isso, não, graças a Deus. Mas uma das defesas era essa, que a educação à distância não seriam os professores que deveriam ir. Deveriam ser atores, atrizes. Os professores preparariam as aulas. E gente jovem, alegre, como se nós não fôssemos alegres, joviais, independente da idade que temos. A idade nós é que sentimos quantos anos temos, né? Às vezes temos meses e queremos um colo de mãe ou de pai, e às vezes temos outras idades, e se juntar dão mais de 200 anos. Bom, mas voltando, por que isso? É porque de norte a sul, de sul a norte do país, a democracia está em todo mundo aprender a mesma coisa? Claro que não. A democracia está em respeitar a cultura de cada território. Porque os currículos devem ser feitos pelas escolas, as matrizes curriculares, os projetos políticos pedagógicos. Era isso que eu, a Márcia e a Aurina, só nós 3, defendíamos. E fomos, claro, perdedoras, mas está lá escrito. E escrevemos artigos sobre isso também, porque isso tem que ficar na história. E por que eu estou trazendo isso com a questão, Josias, que você apresenta? Porque isso é lucrativo, não para a educação, mas é lucrativo para quem prepara as plataformas, para quem prepara os livros didáticos, para quem prepara as lives que são passadas e são compradas, vendidas nos municípios, porque faltam professores, e aí é mais prático ou mais barato, né, talvez, não sei, a prefeitura comprar esse material, aquele material, que impõe alguma coisa que não é para a formação de profissionais que, como tanto o Frederico, como o Heleno, como nós acreditamos, né, que vão formar cidadãos que possam olhar a vida, porque as artes, as diferentes linguagens e os conhecimentos outros também são diferentes linguagens, nos permitem perceber a vida. E percebendo a vida, nos permitem perceber as desigualdades sociais que nós temos. E percebendo essas desigualdades sociais, aonde quer que nós estejamos, nós vamos poder transformar. Por isso eu comecei a fala, né, dizendo desse projeto de nação que implica em 2, de forma grosseira, desculpem, mas porque implica em muitos mais, mas basicamente em 2 projetos de educação. Ou vamos manter essa desestruturação e essa divisão, né, que não valoriza, que não olha para as classes mais desfavorecidas, que dizem, por exemplo, que as cotas não são importantes. Não são importantes porque tiram a vaga, talvez, de
dos meus filhos já passaram pela universidade, mas das minhas netas, dos meus netos, que têm a obrigação, porque tem toda a estrutura para entrar numa universidade pública ou qualquer universidade daquelas que consideramos importante, que faz o trabalho de excelência. As universidades comunitárias também, defendo as públicas, mas também faço um registro das universidades comunitárias. Bem, então, voltando, eu quero te dizer, Josias, que isso é o que Darcy Ribeiro falou. Isso é um projeto mesmo, né? É assim que querem o país. Querem que o país fique na mão de poucos e que os outros sejam subservientes. Mas nós não podemos deixar, nós não podemos nos calar. Por isso trouxe Ferreira Goulart. Eu quero aqui, junto com vocês, ser a voz também dessa classe que é a mais desfavorecida do nosso país e que é a maior. Mas eu não quero só ter a voz junto com vocês. Eu quero que elas tenham a voz também. E, para isso, precisam ter acesso a uma educação de muita qualidade. E, nesse sentido, nós temos que ver, Josias, no meu entendimento, os dois lados. Nós queremos, sim, que verba pública vá para a educação pública. É lá que nós precisamos. E nós temos que garantir um mínimo de 10% para que esses meninos e essas meninas, e os jovens, os adultos, os idosos, não importa a idade, tenham acesso àquilo que estão ainda tirando delas, que é uma educação de qualidade, porque é isso que vai permitir as transformações que se façam necessárias. Então, nós precisamos... Isso não garante, viu, Josias? Isso, no meu entendimento, não garante. Mas, nesse momento, é fundamental. Porque, senão, como disse o Darcy Ribeiro, nós vamos... E é isso que no Rio de Janeiro está acontecendo. Nós estamos ampliando presídios e diminuindo o número de escolas. Estamos fechando a educação de jovens e adultos. É possível isso? O governo de lá diz que não tem demanda. Como não tem demanda? Como não tem demanda? Temos demanda, sim. É porque junto este grupo com aquele grupo, e aí forma uma turma só, fecha a escola, tem menos professores, tem menos formação. Nós defendemos que nos cursos de licenciatura, todos os cursos de licenciatura tenham, além de outras, de outras abordagens, tenham uma abordagem específica para a formação de profissionais de educação de jovens e adultos. Isso é fundamental, porque não é só porque o nosso país precisa, não. Eles têm e elas têm o direito, e nós temos que garantir esses direitos. Desculpe a veemência da minha exposição, mas é que isso é de uma indignação. E quando a gente vê que no Congresso, nós temos um Congresso conservador, nós temos um Senado conservador, e que agora, amanhã nós vamos ter, né, vamos ver, surpresas ou não sei, vamos sempre apostar no melhor, porque tivemos alguns avanços, é preciso dizer que tivemos alguns avanços. Mas vamos ver o que vai sair. E aí nós vamos ter que juntos e juntas, e junto ao Senado, é fundamental que volte outra vez para o Congresso, para a Câmara dos Deputados. Mas não é possível deixar de passar algumas coisas, como, por exemplo, e aí eu termino, desculpem, eu termino dizendo, não é? Veja, nós defendemos uma educação, uma gestão democrática, mas não é isso que está em uma das metas ou estratégias do Plano Nacional de Educação. Por exemplo, as direções, tanto da educação básica quanto das universidades, não é? Coloca a questão
Pode ter consulta pública, eu estou fazendo essa análise. Pode ter consulta pública, mas não é só consulta pública, não é? Então, gente, a gente tem que fazer valer o que acontece na escola. A escola tem muito a nos ensinar também. Não é só a universidade é importante, mas as redes têm experiências importantes, têm a força, estão lá na ponta, e nós temos que nos juntar a quem está na ponta, a quem está fazendo, a quem está, apesar das grandes dificuldades, conseguindo transformar um pouco esse país. Muito obrigada por me escutar. Bom, acho que nós estamos aqui nesta tarde hoje, nós estamos tendo um debate acalorado, né? Importante, potente, né? E coadunando com a temática da mesa da valorização profissional no PNDE, e a gente ao ouvir, né, professora Malvina e professor Heleno, a gente tem dimensão, ou um pouco da dimensão, daquilo que não estamos ganhando, né, de que estamos perdendo, e também do que pode ser feito, né? Eu acho que o intuito dessa mesa foi para que nós pudéssemos qualificar esse debate da valorização docente em um evento da área das licenciaturas, né? E eu gosto muito quando o professor Heleno fala que isso não tem que servir para nos desanimar, isso tem que servir para nos robustecer, para nos fortalecer para a luta, para o combate. O professor já nasceu lutando, né? E a gente vai lutar sempre, sempre, sempre. Nós temos aqui mais 3 perguntas e nós vamos encerrar as perguntas, tá? Após esse bloco de perguntas. E aí nós recebemos a pergunta: o que podemos fazer com relação à cultura que existe hoje, principalmente nas redes sociais, da anti-educação? Não tem nome no papel da pergunta. Uma outra pergunta: a redução da porcentagem das metas do Plano Nacional de Educação mostram um enfraquecimento da luta pela melhoria da educação? A redução da porcentagem das metas do Plano Nacional de Educação mostra um enfraquecimento da luta pela melhoria da educação? É o Cauã, de Caruaru, Pernambuco. E uma última pergunta: a terceirização dos profissionais não docentes é um indício do neoliberalismo na educação? De disputas entre o setor público e o setor privado? A pergunta é do Davidson, também de Caruaru. Passo a palavra, então, para a professora Malvina e professor Heleno. Eita, vamos entrar no forró de Caruaru, então, com o Cauã e Davidson aí nesse debate. Nós politicamente sabemos, né, o que está acontecendo no Brasil e no mundo com o avanço da extrema-direita, né? E aqui nós sofremos isso na pele, né? Tanto do centro, junto com a direita e a extrema-direita, no golpe de 2016, nós sentimos isso na pele. Nós, da educação, né, estamos falando aqui de um plano que, para ser implementado, precisa de financiamento. E o golpe na presidente Dilma não foi um golpe só na democracia contra a presidente Dilma. Foi um golpe contra a maioria do povo mais pobre desse país, contra a educação, contra os direitos trabalhistas, né? Então, nós tivemos com o golpe a aprovação da emenda constitucional 59, que reduziu o orçamento da educação. Então, se em 2014 havíamos conquistado 10% do PIB, e em 2014 se aplicava em torno de 6% do PIB em educação,
Em 2019, caímos para 4,5%. Então, fez totalmente o inverso com o golpe de 2016. Depois, a maioria dos eleitores e eleitoras desse país fez a opção pelo negacionismo. A maioria votou em Bolsonaro em 2018, o condenado Bolsonaro. E todos aqui da área da educação sabem. Você ter 5 indicações de ministros da educação para um governo de 4 anos, é lógico que não queria que funcionasse. É para sucatear. Todos aqui ouviram e viram o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que tinha colocado uma granada no bolso do inimigo. E o inimigo era o servidor, era a servidora pública. Todos ouviram ele dizer que a universidade não tem que ser para todos. Para que pobre na universidade? Dito por membros do governo. Então, nós já sentimos na pele o que significa esse avanço dessa extrema-direita, que agora no PNE está segurando a votação aí por 3 semanas, não tem que entrar questão de gênero, quer colocar a educação domiciliar dentro da lei, porque perderam no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse que perderam porque não existem leis regulamentando a educação domiciliar, por isso que eles estão insistindo em colocar dentro da lei do Plano Nacional de Educação, para ter a legitimidade, para não mandar mais seus filhos para as escolas, sejam pública ou privada. E tudo isso, nós, do campo da esquerda, perdemos de feio nas redes sociais. Por isso que a questão levantada dessa cultura anti-educação nas redes sociais é crescente, que é um espaço que nós precisamos dominar, combater e mostrar a importância, né, que tem a educação para cada ser humano neste mundo e neste país. Neste ano de 2025, sobre o que o Cauã perguntou, né, o debate das reduções colocadas vai mais no discurso de que, olha, nós temos que fazer um plano nacional que de fato aconteça, não colocar metas, objetivos que não tem pretensão de chegar. E aí começa a reduzir algumas estratégias, algumas metas, para dizer que o plano passa a ser factível, vai ter condições de ser implementado. Vamos ver. Mas eu considero que esse ano 2025, nós tivemos uma vitória importante na perspectiva de implementação do Plano Nacional de Educação. Quem já fez a leitura do artigo 214 da Constituição Federal, lá diz que tem que ter a lei do Plano Nacional de Educação a cada 10 anos para articular o Sistema Nacional de Educação. Nós tivemos um Plano Nacional de Educação em 2001, 2011, e não existia a lei do Sistema Nacional de Educação. Nós tivemos o Plano Nacional 2014, 2024, e não existia a lei do Sistema Nacional de Educação. Agora, neste ano 2025, temos a lei número 220, 2025, Lei do Sistema Nacional de Educação. Então é importante que a gente domine o conteúdo dessa lei, principalmente os seus princípios, seus objetivos e as competências de cada ente federado. Porque com base nela, nós vamos ter agora um Plano Nacional de Educação que de fato venha a articular um Sistema Nacional de Educação que passou a existir. E talvez isso nos dê um outro cenário para poder avançar com essas políticas educacionais. E nós só avançaremos se tiver compromisso dos governantes conosco, seres humanos. Compromisso de verdade. Porque o que acontece é o que o David está dizendo aqui. Estão terceirizando e contratando temporariamente todos os profissionais da educação.
Boa parte das escolas públicas hoje, como porteiro, merendeira, pessoal da limpeza, terceirizados. E se lá no seu município você quiser fazer uma pesquisa, um estudo, quem é o dono dessa empresa terceirizada? Descaradamente pode encontrar um vereador ou vereadora que é dono ou dona da empresa, ou algum parente desse político que vende o serviço à prefeitura onde ele é vereador. Digo isso porque no município de Paulista, Pernambuco, onde eu trabalho, é assim que acontece. O vereador, que era dono de empresa terceirizada, terceirizou todos os serviços nesse processo. Paulista, na região metropolitana do Recife. E os funcionários da educação, até hoje, são indicados pelo vereador da área, pelo vereador do bairro. Não é concurso público. Quase 70% dos professores dos municípios são, em termos de contrato de efetivos, 30% contratos temporários. Mas na rede estadual, quase 52% é de contratos temporários. Então, esta é outra forma de desmontar a escola pública, desmontar a educação pública, né, dentro de um projeto dos poderosos para nos manter ignorantes, longe da política, longe da crítica, longe de reivindicar o que é o direito fundamental para todos nós, seres humanos, que é uma educação pública com qualidade social e seus profissionais valorizados. Concordando plenamente com o nosso querido Heleno, primeiro eu quero localizar o Cauã e o Davidson. Estão ali juntinhos. Muito bem. E a primeira pergunta, a primeira questão, não veio identificada, né? Bem, mas se vocês me permitem, eu vou fazer um comentário geral, fazendo um link entre as três questões, porque elas se intercalam, não é? A cultura que existe, né, de anti-educação nas redes, eu quero trazer uma questão do empreendedorismo. Vocês já verificaram isso? Como é que é fortalecida essa questão, e a da terceirização também, do empreendedorismo? E vejam, quando aparece, e isso aparece muito, né, um jovem das classes mais desfavorecidas consegue chegar à universidade, o que aparece? O esforço da família. Claro que tem o esforço da família. Aparece o mérito, a inteligência daquele jovem, daquela jovem. É claro que tem. É claro que tem. Mas não aparece que não é só por isso, não é, que eles chegaram, quer dizer, nesse momento, é um pouco isso. Em 2003, eu estava reitora de uma universidade pública. E eu vi, quando saí, né, em 2003 não, em 2004, e eu vi, quando saí, em 2010, as cores da universidade, não é? As pessoas, melhor dizendo, colorirem a universidade. Colorirem a universidade porque entraram para essa universidade pelo esforço da família, pelo foco daquele jovem, daquela jovem, mas porque tiveram também, né, questões sociais importantes, não é? Como a bolsa, né, como cotas, como investimentos em políticas públicas, e que isso foi retirado a partir do golpe, sistematicamente a partir do golpe que nós tivemos. Esse foi o grande retrocesso. Aí agora fica assim, entrou para a universidade pelo esforço da família. Eu bato palma para essa família,
sem dúvida alguma que eu bato palma para essa família. E para os jovens. Eu estava falando, e acabei entrando num outro assunto, porque fiquei empolgada, e não disse isso. Quando eu estava no INEP, eu via que, por exemplo, vou dar um exemplo da medicina. A diferença, meu amigo, entre a pontuação da medicina, que vai 800 e poucos pontos, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que para uma universidade federal, ou para as universidades federais, seja 870 pontos. Quem da classe popular, com cota, ou com as cotas, né, raciais, econômicas, sociais, enfim, não importa, entra, né, e tira a vaga desse menino, dessa menina, que poderiam ser os meus netos e netas, como eu estava falando. Eu quero trazer isso de volta, porque eu acho que isso completa um pouco essa reflexão, né? O que eu via que era pouco, meu amigo, era pouco, Helena, a diferença entre a pontuação dele. Se uma pontuação, o ponto de corte era 870, sem nenhuma cota, quem entrava com cota tirava 860, 10 pontos de diferença. É nada. É nada para quem não tem água na escola, não tem água na sua casa, anda quilômetros e quilômetros para chegar na escola, a escola não tem condições dignas, os professores não têm condições dignas de desenvolver os seus trabalhos. Nós temos ainda muitas escolas que são escolas que reúnem alunos, estudantes de vários anos, da alfabetização até o 9º ano. Tem escolas que o professor ainda faz isso, ainda se desdobra fazendo isso. Então, um aluno que entra com 860 pontos, que tira uma vaga ou 10 vagas daquele que estudou nos melhores cursinhos e se preparou, eu bato palma para eles. Mas eles conseguiram, e eu sou a favor das cotas, porque tem as cotas. E isso é uma política pública. Isso é uma política pública importante, não é? Então, quando a gente fala nisso, a gente está falando, e fala também do... não conseguiu entrar para a escola, nem todo mundo, olha, tinham conselheiros que diziam assim, Heleno, não sei se hoje tem, não precisa me responder, não. Mas diziam assim, nem todo mundo quer entrar na universidade, nem todo mundo quer, eles querem ter o seu negócio próprio, vão empreender. Então, o ensino médio tem que focar no empreendedorismo. Não tem. Ele tem que focar nos conteúdos, nos conhecimentos importantes que possam fazer com que aquele jovem, aquela jovem, o idoso, enfim, importa quem, mas que eles tenham direito a esses conhecimentos que permitem eles crescerem mais ainda como pessoas dignas, que são muito trabalhadores, e que metem a mão na terra, no arado, enfim, né? Então, eu não sei se respondi, mas é isso que eu acho. A televisão, as mídias passam muito a questão do empreendedorismo. Vou falar do Rio de Janeiro outra vez, hein? Desculpe, mas eu tenho que falar. Uma das terminalidades, isso já acabou, porque os sindicatos foram fortes lá no Rio de Janeiro. Sabe qual era? Era aprender a fazer brigadeiro. É verdade, eu não estou brincando. Era aprender a fazer brigadeiro para vender e, quem sabe, se tornar um bom
vendedor, ou abrir uma lojinha, enfim, empreendedor. Pode ser, não sou contra, mas ele tem que ter todos têm que ter os mesmos direitos constitucionais. Bem, né? Eu acho que a redução de metas não mostra um enfraquecimento, não vejo como mostrando um enfraquecimento. Até que partiu também do MEC, de um grupo misturado, mas que queria focalizar algumas metas e não diluí-las. Então, eu não vejo, espero não estar errada. Vamos ver o que vai acontecer, né? E a terceirização é uma loucura. Nas universidades também é dessa forma. Bem, eu vou encerrar e essa semana tivemos a última reunião online da ANFOP, da Diretoria Ampliada. E nessa reunião, quando eu estava junto com um grupo, com a Diretoria Nacional, Heleno, organizando o fechamento dessa reunião, eu disse, meu Deus, é virtual, não vou poder dar um abraço, eu gosto de olho no olho, eu gosto de abraço, eu gosto de aperto de mão, eu gosto de ver os sorrisos. É isso que faz a gente, pessoas diferenciadas, não é? Mas nós não podíamos fazer isso, que eram mais ou menos, se fossem todos, seriam mais ou menos cerca de 70, 80 pessoas. E nisso eu gosto de ouvir uma musiquinha quando estou trabalhando. Eu gosto. E aí entrou Guilherme Arantes. E eu vou concluir falando para vocês, fizemos um vídeo com o fundo musical de Guilherme Arantes. E aí o Guilherme Arantes, eu juro para vocês que eu não vou cantar, mas aquela música Amanhã. Amanhã será um novo dia, não é? Da mais louca alegria. Então, nós escrevemos assim, é isso que nós todos, acho que aqui desejamos, um amanhã acima do ilusório, um amanhã da mais louca alegria que se possa imaginar, um amanhã com redobrada força, com toda a esperança, e mesmo que uns não queiram, e nós sabemos de quem nós estamos falando quando falamos, mesmo que uns não queiram, esses que estão no Congresso representando um grupo minoritário, mas que quer o conservadorismo do nosso país, para que eles sejam cada vez mais ricos e os pobres sejam cada vez mais pobres. São esses, né, mesmo que uns não queiram, eles não querem o Plano Nacional de Educação da forma como o Fórum Nacional de Educação encaminhou e as entidades encaminharam as suas emendas, que não foram totalmente contempladas, ou foram parcialmente contempladas, mas será um amanhã de outros que esperam ver o dia raiar. Quem são os outros? Somos nós, né? É o Enalic, né? Aqui constituído, é o FORPBID, enfim, são os grupos que estão, é o Fórum Nacional de Educação, é a ANFOP, a ANPED, a ANPAI, é o Fórum Andi, é o SED, representando todas as entidades que estão ali no Fórum Nacional de Educação. Então, nós queremos ver um novo dia raiar. E como nós vamos ver um novo dia raiar? Por uma educação que seja digna, que seja para todos e para todos, mas não igualzinha para todos e para todos, porque nós temos que considerar as diversidades regionais, valorizar a cultura de cada um, e aí nós seremos cada vez mais fortes, mais respeitosos, e um país que a gente volte a se orgulhar. E nós vamos fazer isso, porque juntos vamos ver em 2026 um outro dia raiar. Muito obrigada. Oi. Professor Heleno, para suas considerações finais. Eu já fiz, acho melhor não me dar, não.
fazer como o Carlos Augusto Bicalil, ex-presidente da CNTE, dizia que era considerações transitórias. Então, Frederico, Cris, eu quero agradecer o convite e essa oportunidade dada para participar, mesmo um pouquinho, aqui nesse encontro, nesse seminário, que está fantástico aí pelo volume, pela participação e pelo debate. Força e luta para todos nós. Eu quero só agradecer a todos e todas, pedir desculpas por, enfim, talvez ser tão incisiva em determinadas coisas, mas em determinados aspectos. Eu não gosto de ser apresentada e não fui. Como professora aposentada, porque eu sou aposentada da instituição em que eu tenho a honra de ter sido professora. Mas eu não sou aposentada e não me aposentarei nunca da educação. Sabem por quê? Porque vocês me inspiram. Muito obrigada.